Olá, doutores, tudo bem? É com imensa satisfação que nós iniciamos esse novo desafio, essa nova empreitada acadêmica, empreitada de estudos, que é esse curso básico de Direito Empresarial. Meu nome é Eric Pessoa, sou promotor de Justiça do Estado do Ceará e sou especialista em Direito Empresarial. De repente, você vai se perguntar o que é que um promotor de Justiça ele tem tanto afinco com a disciplina de Direito Empresarial, tem tanta afinidade, tem tanta paixão, tanto amor. Eu, desde a época da academia, sempre gostei muito de Direito Empresarial e até o meu período de estagiário, nos últimos 2 anos do meu curso de Direito, da minha graduação, eu já estagiava em empresa líder do setor nacional voltado para essa área empresarial. Então, fiz a pós-graduação em Direito Empresarial, sempre fui apaixonado pelo Direito Empresarial. Lecionei na graduação, advoguei. Então, eu digo que eu tenho mais de 18 anos voltados com a disciplina de Direito Empresarial, certo? E aqui nesse curso básico, o primeiro desafio que eu tenho é desmistificar o direito empresarial da sua vida, dos seus convencimentos, das suas opiniões em relação a tal matéria. Eu sempre gostei de me fazer a seguinte pergunta: para que isso vai servir na minha vida? E é exatamente esta resposta que eu quero dar para os senhores. O direito empresarial ele não funciona nas nossas vidas tão somente como uma disciplina que tem que ser enfrentada para aprovação no concurso público, tão almejado. Não é isso. Ele tem várias nuances, várias possibilidades. Então, a primeira ideia que eu tenho aqui com o senhor, o primeiro compromisso, é algo que o senhor vai deixar para o passado, que são as suas restrições em relação a essa disciplina. Por isso eu coloquei essa imagem. Eu olho o direito empresarial como olho uma cerveja com os amigos, como olho uma criança, um bebê, um filho, uma filha, né? As mulheres que adoram compras, coloquei aqui, ó, tem mulher que sente muito prazer em fazer compras. Coloquei aqui o gol do Ceará, sou o torcedor do Ceará, coloquei o grande carrasco alvinegro, Sérgio Alves, fazendo um gol em cima do Fortaleza. Então, trouxe aqui várias ideias que eu quero que o senhor coloque na sua mente. Um amor, uma viagem, uma praia, um brigadeiro, a família, a fé que o senhor possui, seja em Cristo, seja em Buda, enfim, aquilo ali quem vai dizer é o seu coração, e abrir a sua mente para entender que o direito empresarial ele pode ser tão bom, tão agradável, quanto qualquer um desses momentos aqui. Isso aqui não é brincadeira, não, eu estou falando sério, pessoal. Normalmente, nós temos um obstáculo ao novo. Nós temos uma barreira em enfrentar o novo. E quando observamos a disciplina de Direito Empresarial, já se vem com esse obstáculo, a dificuldade. O aluno, normalmente já embarca no direito constitucional, no direito administrativo, no direito penal, porque vê a criminalidade, vê noticiários, é muito mais palpável de forma imediata, e ele não se percebe que muito mais mergulhado no direito empresarial ele está do que mesmo no direito criminal, por exemplo, que ele só percebe pelas notícias ruins nos telejornais, né? Eu digo sempre, eu estou aqui dando essa aula através de um curso online muito por conta do direito empresarial. Foi o direito empresarial que permitiu que o homem ele viesse a inventar e trabalhar a sua capacidade inventiva, porque ele teria uma proteção das patentes. Então, a partir do momento que eu estou sendo filmado por uma câmera de vídeo, essa criação humana, fruto da atividade inventiva do homem, ela se deu muito por conta da tutela que o direito empresarial confere ao inventor. Então, o inventor ele se sente estimulado a continuar inventando, a melhorar tecnologias. E assim vai, é um círculo virtuoso que acontece em virtude da existência do direito empresarial
e da tutela da atividade empresarial. Então, vejam o direito empresarial como uma grande paixão, certo? Vejam como aquela coxinha que saiu da fritadeira, está uma delícia crocante, certo? Como uma reunião de família, que o senhor vai encontrar seu pai, sua mãe, filhos, avós, enfim. Como aquele namoro novo sempre é bom. Como uma viagem, como um dia de praia nas férias, tomando um drink, curtindo um sol maravilhoso, como aquela cerveja do rap que o senhor faz com seus amigos antes de ir para uma balada, enfim. Vejam o direito empresarial como algo doce, como esse brigadeiro, que quase todo mundo gosta de brigadeiro e chocolate. É assim que eu quero que o senhor observe. Deixe as amarras de lado e vamos quebrar esta barreira do direito empresarial. É muito chato, é muito técnico, é muito difícil. Não existe nada disso. Eu tenho certeza que nós iremos assimilar bem essa disciplina, deixando essas amarras de lado e entendendo o porquê de cada instituto. O porquê de cada instituto, ok? Vamos iniciar aqui o nosso curso falando no sonho. O senhor que tem um sonho de aprovação em um cargo público, eu já tive esse sonho e esse sonho se tornou realidade graças ao nosso trabalho, né? Graças ao seu trabalho, o seu sonho também se tornará realidade, eu tenho certeza disso, né? O estudo com afinco, com determinação, principalmente com disciplina, é que vai te levar à aprovação, a tão sonhada aprovação. Crie um plano de estudo, crie um prazo, metas palpáveis, concretas, metas que realmente possam ser assumíveis e tenha certeza que a aprovação vai chegar. Eu sempre digo, eu não conheço ninguém que não passou em concurso público. Todas as pessoas que estudavam para concurso, que eu tinha conhecimento, ou elas passaram e estão ocupando um cargo, ou desistiram de fazer, que é a minoria, inclusive. Todo mundo que estudava hoje tem o seu cargo, está lá ocupando o cargo que tanto sonhou, que tanto almejou. Alguns desistiram, mas quem não desiste sempre alcança. Vamos iniciar aqui pela teoria geral do direito empresarial, depois dessas pequenas palavras. Olha só, o comércio, ele é muito mais antigo do que o próprio direito comercial. O direito comercial ou direito empresarial, sempre falarei aqui de forma indistinta, até porque existe uma grande força para voltar a se utilizar esse nome direito comercial, né? Ele surgiu justamente para tutelar relações comerciais que já existiam. Então, na Idade Antiga, nos povos antigos, os fenícios já davam sinais de mercancia, certo? Relacionando-se, trocas, escambo, tudo isso entre os povos antigos, né? Então, nós temos o comércio bem mais antigo do que a própria disciplina direito comercial e direito empresarial. Este irá se formar essencialmente com a robustez que se desenvolvia a burguesia e a formação dos burgos. Os burgos, com o renascimento mercantil, foram, né, dando origem às cidades, e nós sabemos que neste momento surgiu uma classe esta chamada de burguesia, que hoje nós a vemos com um certo efeito, um certo cunho pejorativo, mas que na essência da palavra, a burguesia não tinha nada de pejorativa. Eram pessoas empreendedoras que queriam se distanciar, se divorciar do Estado. Para o quê? Para poder desenvolver uma atividade que lhe possibilitasse ter recursos e uma melhora em sua qualidade de vida. Então, dessa forma, se desenvolveram as pessoas e as próprias cidades. Antes tudo ficava controlado com o monarca. Todo o poder, todas as riquezas, mas com o desenvolvimento da burguesia, se surgiu então essa nova classe que foi importantíssima para o nosso desenvolvimento. Nós temos então um renascimento mercantil,
as corporações de ofício, que nada mais eram do que corporações que reuniam pessoas que comerciavam, que tinham uma afinidade comum com o comércio. Logo em seguida, nós temos o surgimento da letra de câmbio, como primeiro título de crédito. Nós passamos a ter uma característica subjetivista. Inicialmente, nós temos uma característica puramente objetiva, que estava relacionada a quem era comerciante, era aquela pessoa que estava numa corporação de ofício. Depois, nós percebemos que nós vamos ter uma característica subjetivista, que o direito comercial era próprio do comerciante, de quem o fosse, de quem realizasse esta atividade comercial. Nós temos a liberdade na celebração de contratos, aqui a autonomia da vontade bastante forte. Temos estes tratados de mercatura, que eu não sei nem falar direito aqui por conta da língua, né? Como também um marco raiz da formação do direito comercial. Depois temos o Código Comercial francês, Código Napoleônico, e por fim nós temos o Código Civil italiano. Essas marcas, estas raízes ditas, é de bom alvitre, o senhor tem um conhecimento, não tem nada demais, mas porque por certas vezes algumas provas trazem um dado histórico referente à formação de uma ciência, de um ramo do direito. E aqui eu trouxe essas palavras-chave, estas frases, essas situações que são apontadas como raiz do direito comercial. Ok? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade no nosso estudo. O direito comercial propriamente dito, ele se forma a partir da teoria dos atos do comércio. O que seria essa teoria dos atos do comércio, essa teoria dos atos de comércio? Essa teoria dos atos de comércio nada mais é do que uma teoria que elencava situações que, se alguém as realizasse, teriam a condição de comerciante e, portanto, iriam se submeter ao regime jurídico comercial, ao regime jurídico empresarial. No primeiro momento, nós temos, portanto, esta situação. O regime jurídico especial destinado a regular as atividades mercantis era aplicável para aquele que tinha a condição de comerciante, e tinha a condição de comerciante quem realizasse os atos elencados como atos de comércio. Esse ato de comércio, aqui chamado de ato mercantil, seria um ato que havia previsão legal. Por exemplo, se eu dissesse vender uma bicicleta é ato de comércio, qualquer pessoa que vendesse esta bicicleta estaria, portanto, na condição de comerciante. Se eu dissesse assar uma picanha numa churrasqueira elétrica é ato de comércio. Então, se eu fizesse esse churrasco, uma picanha numa churrasqueira elétrica, eu a partir deste momento seria considerado comerciante. Nada mais diz os atos de comércio do que isso. Ele elenca situações que, previstas na lei de regência, diz que quem as realizar será considerado comerciante. Deixa-se de lado uma concepção subjetivista, que levava em consideração aqueles homens que estavam arregimentados numa corporação de ofício, e passa-se a ter uma concepção objetiva para o direito comercial. Ou seja, praticou aquele ato, é comerciante. Então, os atos de comércio eles possuem uma descrição, uma enumeração própria. Ok? Isto aqui foi vigente fortemente no Brasil até bem pouco tempo. Formalmente, a teoria dos atos de comércio ela foi deixada de lado a partir
do novo Código Civil e, no caso, de uma forma mais global, do Código Civil Italiano de 1942. Na questão jurisprudencial, nós percebemos o Brasil, já depois de 1942, trazendo algumas situações que já deixavam de lado a teoria dos atos de comércio, porque ela era muito truncada, ok? Observemos aqui a formação do direito comercial no Brasil. O direito comercial no Brasil, ele surge a partir da vinda de Dom João VI ao Brasil e a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Nesta época, nós não tínhamos uma legislação própria e utilizávamos as ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas. Tivemos a criação da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação, e em 1850, quase numa reprodução do Código de 1808 da França, do Código Comercial francês, o Código Napoleônico, nós trouxemos um Código Comercial brasileiro, que adotou a teoria dos atos de comércio. Esse código falava na teoria dos atos de comércio, mas não as descrevia, né? Não descrevia todos os atos que seriam considerados atos comerciais. Só que havia um regulamento para isso, certo? O regulamento 737, que dizia: considera-se mercancia a compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes para vender por grosso ou a retalho na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso. Operações de câmbio, banco e corretagem, as empresas de fábricas de comissões, de depósito, de expedição, consignação, enfim, ele saía elencando. Existe uma grande crítica em relação a esta regulamentação, porque esta regulamentação não previa, por exemplo, a atividade imobiliária. Não era considerada uma atividade comercial, não era considerada uma atividade empresarial. A prestação de serviço também não vinha elencado aqui. E observe-se que grande volume do comércio, da atividade comercial, da atividade empresarial do país, se dá por conta dos serviços, da prestação de serviços. O maior consumo que nós temos é relacionado à prestação de serviços. Imaginem que a prestação de serviços não estava englobada dentre os atos de comércio. Então, o prestador de serviço, em virtude desta situação, não poderia, em tese, estar enquadrado no regime jurídico comercial. Então, observem a fragilidade da teoria dos atos de comércio, porque ela deixa a atividade, o regime jurídico empresarial bastante truncado, bastante estático. E sabe-se que o direito empresarial, que a atividade empresarial, ela é bastante dinâmica. Até outro dia, nós não imaginávamos as operações que existem hoje relacionadas ao direito empresarial e a velocidade com que ocorrem as transações empresariais, a forma de se adquirir um bem. Quem poderia imaginar há 20 anos, há 30 anos, a aquisição eletrônica de bens através de um computador, de uma rede mundial de computadores? Há 30 anos isso era inimaginável. E hoje observamos a quantidade de bens que são adquiridos através de um estabelecimento empresarial virtual, um site. Os livros ainda não falam, mas assim eu trato, os apps, os apps, os aplicativos, também dentro de um campo virtual, se adquire muitos bens, né? Então, isso aqui não acompanhou a dinâmica, empresarial. E surgiu, portanto, a teoria da empresa. Essa teoria, senhores, ela passou a ter uma grande relevância porque ficou de lado a estática da teoria dos atos de comércio
e passou-se a apoiar uma dinâmica referente à funcionalidade da empresa. Se deixou de lado algo objetivo e passou-se a ter algo funcional. Organizam-se os fatores de produção, pensa-se em um lucro, então começa-se a considerar empresário aquele que organiza estes fatores produtivos com um objetivo rentável. Então, qualquer pessoa, qualquer situação, em regra, que se enquadre nesta situação de organizar fatores de produção, insumos, tecnologia, mão de obra, com uma finalidade econômica, vai se enquadrar na condição de empresário. Não é algo mais estratificado, é algo que pode a qualquer momento surgir e ser albergado por esta teoria. Então, a teoria da empresa, ela tem como o patrono, digamos assim, o jurista italiano Alberto Asquini, né, o Código Civil italiano, que unifica, né, o direito privado, o direito empresarial e o direito civil em 1942. Ele trata a empresa como fenômeno econômico, unifica, como disse, o direito privado e pensa nessa situação da atividade econômica organizada. Observe a evolução. No primeiro momento, eu tinha uma situação subjetiva que seria comerciante, quem estivesse vinculado a uma corporação de ofício, e daí eu passo para uma situação objetiva que passa a ser considerado comerciante quem pratica aqueles atos elencados em lei, mas atos já estratificados, já enumerados, ou seja, que pratica os atos de comércio. E num terceiro momento, nós temos uma situação funcional. Será comerciante, será empresário, aquele que organiza os fatores de produção com uma finalidade econômica. Ok? Nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco para darmos seguida ao nosso segundo bloco. Não fique preocupado, porque esse primeiro bloco é um bloco um pouco mais histórico. Agora nós vamos começar a mergulhar mesmo no direito empresarial e entender um pouco mais da razão de ser de cada um desses institutos. Até logo, um grande abraço.